Bora lá, séries que me irritam. Ordinário. T2, episódio 5. Lembrar só que dar sangue dá grandes chapas para o Instagram e ainda por cima oferecem sandes mistas, santal e café. A sério, se os preços das coisas continuarem a aumentar assim, pode não ser descabido trocar sangue por pitel de cantina. E antes de começar, lembrar que os episódios de Ordinário saem na primeira quinta-feira de cada mês, que ainda podem adquirir o espetáculo Vou Ficar em kilt.pt e também que podem desfrutar de conteúdos de índole galhofeira em patreon.com. Nunca mais me apareceu nada do agora Dário. sim, venha ao genérico mais bonito de todo o YouTube. Pam, 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 param. Morangos com açúcar, Floribela, os batanetes. As séries portuguesas eram como o peixe à segunda-feira. Pouco fresco e de qualidade duvidosa, mas para muita gente era a única coisa que havia para papar. Sim, sempre houve séries anglófonas na televisão portuguesa, mas poucas tiveram sucesso junto às massas. Umas eram dobradas e a gente achava estranho. Outras tinham legendas, mas quando a gente olhava para o prato para cortar um bocado de carne, já tínhamos perdido o fio à meada, que o ouvido não era tão treinado para o inglês como é agora. Além de que a televisão ainda tem essa mania de decidir o que é que a gente vê e quando. Mas quando as plataformas de streaming apareceram, tudo mudou. Agora já não esperamos uma semana para ver o episódio seguinte. Vemos uma temporada em 2 noites e esperamos 2 anos e meio pela próxima, que é muito mais saudável e inteligente. As séries tornaram-se objetos de culto, temas de conversa tão incontornáveis que às vezes até excluem quem não as vê, o que é bastante irritante. Só que infelizmente eu prefiro irritar-me do que me sentir excluído. Portanto, estas são 10 séries que me irritam. Spoiler alert, destas 10 há uma que eu não vi. Tentem adivinhar qual foi. Vamos lá. Casa de Papel. Para mim é um escândalo que a série tenha este nome, tenha sido filmada aqui em Espanha e não houve uma única mas se calhar ainda bem. à fábrica de celulose de Cacia, a verdadeira Casa do Papel. Ainda por cima, o cheiro da fábrica condiz bem com o enredo da série. Enredo esse que, em vez dos espanhóis assaltarem a Casa da Moeda, teria sido muito mais giro vê-los a assaltarem a Casa do Moedas. Se bem que se a casa for como ele, por muito que procurassem, não iam encontrar valor. Como isto é série espanhola, as cidades que os ladrões usam nos nomes de código são fáceis, tipo Tóquio, Nairobi, Berlim. Se isto fosse uma série portuguesa, tinha que se dar nomes de terras tugas para justificar o Mas eles deram, há uma gaja que se chama Lisboa. financiamento de DG Artes. Mas tinham que dizer aos guionistas portugueses para terem a sensibilidade de não ir pelos estereótipos fáceis. Senão íamos ter a personagem Pedrógão Grande, que era um queimadinho, Leiria, que era uma cabeça de vento, Alcácer, que andava sempre a meter água. Ai, mas olha que isso era de mau gosto, ir buscar uma coisa negativa pela qual a cidade ficou conhecida recentemente e fazer disso toda a personalidade do personagem. Ai, era. É que na segunda temporada da série original, a personagem Lisboa é uma polícia que passa a ser gatuna. Portanto, os espanhóis resumiram Lisboa à corrupção. E é não sei se estão errados. Durante o assalto nasce um amor muito grande entre a Tóquio e o Rio. Já não se via uma relação tão bonita entre Japão e Brasil falada em espanhol desde que o Roberto descobriu o Oliver Tsubasa nos Super Campeões. Há ainda uma figura chamada Era o Professor, que é o cabecilha, e vê-se logo porque que é o professor. O grande esquema dele é ir para lá e imprimir dinheiro. Nada identifica mais um professor do que mandar o grupo ir imprimir fichas à reprografia. Se bem que hoje em dia, ao preço das impressões a cores, um gajo sente mesmo que aquilo é um assalto. Black Mirror é uma série em que é explorado o lado mais mas este gajo só vai buscar grandes séries para da falar tecnologia. aqui. Ou como a minha mãe lhe chama, a tecnologia. Cada episódio de Black Mirror tem uma história diferente, mas o conceito é sempre o mesmo. E se o teu micro-ondas ganhasse consciência, te roubasse a mulher e te deixasse na miséria? No fundo, tudo o que já nos acontece, só que perpetrado por eletrodomésticos com Wi-Fi. É basicamente a mesma narrativa que o Exterminador Implacável, mas em vez de ser com o secante Schwarzenegger, é com o secador da Schwarzkopf. Em vez de ser com a Sarah Connor, é com a Siri Coneura. Ou com um aspirador daqueles do Metamanho que têm lasers verdes. Esses que metem die na palavra Dyson. Ah, pois é. De onde é que vocês acham que o Nuno foi buscar o nome Agonia? Mas se não quiserem ver a série, podem conhecer os vilões à mesma na rubrica semanal Futuro Hoje, que o Lourenço Medeiros apresenta na SIC, ou daqui a 5 anos na prateleira das promoções da Rádio Popular. Os ingleses e os americanos estão cheios de medo que a tecnologia domine o mundo. Mas nós, cá em Portugal, para já estamos seguros. Então a dona Cidália ainda está a usar o Windows Vista na repartição de finanças da moita? É investimento informático em áreas estruturais do nosso país? Não, senhor. Segurança Será interna contra ciberataques. Se a inteligência artificial entra num servidor da administração central, a única coisa que vai aprender é a ter depressão, porque o sistema está sempre em baixo. Portugal não tem dinheiro para os antivírus, vai lá ter... Paulo, zero endeusada, mano. Acho que é uma série do caralho, bro. Para o Prozac. No fundo... Muito bem feita. A cena é que as últimas temporadas concordo que foram um bocado rebuscadas, mas a primeira é gold. Acho que vocês também... eu acho que isto depois acaba por ser aquela cena do... Tipo, é popular, não gosto. É um bocado isto. Black Mirror é como um cachorro às 3 da manhã um bocado numa essa rota cena duvidosa. Uma previsão assustadora do futuro, mas que se cura As pessoas facilmente gostaram, com então um eu não vou detox. gostar.
É muito esta a cena. A série Stranger Things fez muito sucesso entre os adultos que não são pais. Porque os que já são natão para chegar ao fim do dia e ter que ver mais crianças a fazer merda. Para começar, a coisa mais estranha que há em Stranger Things é haver um grupo de pré-adolescentes nerds com acne que passam os dias a jogar Dungeons and Dragons, mas por alguma razão com o avançar da série vão Ganda Mike, pá, obrigado pelos 23 meses, meu. Obrigadíssimo, meu cara, obrigadíssimo. arranjando miúdos. Olha, eu vi tipo aí um episódio da última temporada de Stranger Things e depois também não lhe peguei muito. Não sei que número rolaram no dado, mas realisticamente, nem que tirassem um 20, elas lhes tiravam os 3. A história gira à volta de Por exemplo, uma The miúda Walking Dead acho que é bem fraco. Estás a ver, Paulo? que tem superpoderes, É mas isso. sangra do nariz quando os usa. E quem me dera que também fosse assim com os outros super-heróis. O Homem-Aranha desmaiava cada vez que lançava uma teia. O Super-Homem tinha uma diarreia cada a vez Max que do Life is voava. Strange O também é Batman assim. engordava 1 kg por cada 100 euros que gastava. E assim, em vez de Batman, a malta começava a chamar-lhe Fatman. Mas os pais dos miúdos no Stranger Things não fazem sentido nenhum. Então os filhos andam até às tantas em dimensões paralelas a lutar contra monstros, contra os russos, contra o próprio país. E os pais estão na boa. Nos anos 80. Se fosse a única anos 80 ninguém queria saber de nada. Era a minha mãe que se não estivesse em casa à hora do jantar. Aí sim é que corria o risco de sangrar do nariz. Na série há os Demigorgons, que são o cruzamento entre uma planta carnívora e um grande anual humanoide. Apesar de ter aspecto de ser o pior broche de sempre, Demigorgon também é nome de medicamento. Só que um tem efeitos secundários, o outro tem efeitos especiais. Por falar em efeitos, são usadas luzes de Natal para comunicarem com outra dimensão. Isto faz-me lembrar um gato que uma vez se atravessou à frente do meu carro. Também foi parar a outra dimensão por causa das luzes e as únicas letras que teve tempo de ver foi as da matrícula, coitado. Mas os garotos na série passam tanto tempo juntos de um lado para o outro, entre o nosso mundo e o Upside Down World, que naturalmente vão Espero que ficando isto seja uma piada, mano. Foda-se. apanhados uns pelos outros e surge o romance, o que os leva a fazer loucos sacrifícios por amor. E se é verdade que ao longo da história os Simpsons já previram muitos eventos, também é verdade que em 2004 os chutes e pontapés adivinharam este plot. Se gosto de ti, se gostas de mim, se isto não chega, tens o mundo ao contrário. Peaky Blinders para mim custou a arrancar. Porque Nunca só para vi aí isto. ao terceiro episódio é que eu percebi que a série não era filmada a preto e branco. Aquilo tem um aspecto tão sombrio e cinzento que se não fosse pela língua, eu não saberia se aquilo era Birmingham em 1920 ou Braga em janeiro. Aliás, na série eles estão sempre a dar nos cónegos uns aos outros. Se fosse o diretor de fotografia a dar o nome à série, aquilo sim é que se tinha chamado 50 Shades of Grey. A série é tão escura que cheguei a achar que eu é que estava a ficar blindado dos fucking pecas. A história do gangue dos irmãos Shelby é tão depressiva que quando acaba um episódio eu é que ficava com vontade de beber um whisky e andar aos tiros. Atenção, o enredo até é bom, mas em termos de guarda-roupa é uma desilusão perceber que aquele era o estilo para o qual os nossos avós apontaram, mas este foi o estilo que conseguiram. Esqueceram-se que em Portugal faz calor e a partir de abril a camisa tem que ficar aberta até ao umbigo. A coisa mais gangster que o meu avô fez na vida foi começar a beber vinho aos 9 anos, o que ajuda a explicar porque é que a minha avó também parecia um ex-combatente da Primeira Guerra Mundial, sempre coxa da pancada, coitada. Hoje em dia os gangues vestem fatos de treino do Chelsea ou do Inter. Os gangues do Peaky Blinders eram realmente mais elegantes, pareciam betos num casamento com o colete e o fraque. E olhem que de casamentos fracos percebo eu, que fui criado por mãe solteira. Vejam lá como é que as coisas são. Há 100 anos em Birmingham, malta com este aspecto cortava-nos o pescoço com lâminas de barbear. Hoje em dia só nos cortam mesmo a barba e o cabelo por 35 euros. Narcos. Assim que vi o trailer da série, cheirou-me que ia ser boa. E de facto fiquei logo viciado. Em Narcos vemos como seria o Super Mario se em vez de andar a 100 pilos cantos do mundo, andasse a 100 pilos. Mas neste caso não foram os cogumelos que o fizeram. Narcos é bom e Narcos mesmo a mexe aqui cocaína. ainda melhor. Se bem que ao nível de colecionar moedas, deve andar ela por ela. O Pablo Escobar construiu um zoológico na sua quinta. Ele era tão desconfiado com os traidores que só usava mulas criadas em casa. Ele tinha tanto dinheiro que chegou a acender uma fogueira com milhares de dólares em notas. Já não se via alguém ficar com tanto dinheiro a arder desde que o Atlético de Madrid contratou o João Félix. O Escobar chegou a ter tanto poder e influência que mandou construir a sua própria prisão. Se bem que isto também já me aconteceu. Ninguém me obrigou a vir viver com a minha namorada. Estou a brincar, amor. Narcos, além de brilhante, tem um elenco super talentoso, mas nem todos com a mesma versatilidade. Wagner Moura, que já fez de polícia que caça traficantes, aqui fez do maior traficante de sempre. Pedro Pascal fez de heterossexual casado e fiel. Já o nosso PP Rapazote fez dele próprio. Mas pode comprar o que quiser. What Por exemplo, the se quiser fuck? comprar droga, desde que o seu dealer tenha um terminal multibanco, pode comprar droga. Já... Mano, o que é que será que se passou com o PP Rapazote neste momento? É que até hoje queríamos bem entender. Porquê? É que de todas as coisas que o homem podia ter dito, e o gajo nunca mais fez isto. Nunca mais o chamaram.
Isto foi a pior coisa que ele fez. Se não é uma coisa maravilhosa. Ele cagou mesmo de alto. Ele aqui disse só, caguei. Terminal multitemporário. Já o nosso PP Caguei para esta gente. fez dele próprio. Mas pode comprar o que quiser. Por exemplo, se quiser comprar droga, desde que o seu dealer tenha um terminal multibanco, pode comprar droga. Já viu? Se não é uma coisa maravilhosa. Mano, é que foi mesmo um fuck you RTP. Mas foi mesmo, essa é a história. É que tipo, nunca vi o gajo a contar isto. O que é que se Já passou a série ali? Rabo de Peixe é o Narcos português. Aliás, Sim. a série devia ter-se chamado Barcos, porque Rabo de Peixe induz em R. Remete para sereias roliças a dançar no creme. é o que Mas se diz pronto, por aí. ao menos homenageia-se uma pacata vila açoriana, mais ou menos. Que o nome internacional da série é Turn of the Tide, porque os americanos iam ficar com queimbras na língua a dizer Rabo do Peixe. Esta série, que é provavelmente a maior série policial portuguesa desde o Inspector Max, mostra como nos anos 90 o bife mais conhecido nos Açores era entre a máfia italiana e um grupo de jovens de uma vila pescatória de São Miguel. Felizmente, hoje em dia, o bife mais conhecido nos Açores é o da Associação Agrícola. Ai, mas a série é baseada em factos reais. Mais ou menos. Então a certo. série passa-se nos Açores com personagens micaelenses que falam com pronúncia doeiras. Ok, eles até podem meter uma blica e um noião para disfarçar, mas não deixam de soar a um taberneiro mal disposto de Gondomar. Aqueles diálogos têm mais caralhos que uma feira de artesanato das Caldas. Ah, mas com a pronúncia as pessoas não iam perceber. Não percebem porque não estão habituadas. E não se habituam porque sempre que há um personagem de uma terra que não seja Lisboa, pede-se ao ator para falar como se fosse o pivô da SIC Notícias. É E se verdade. o Salvador Martinha a ser polícia? Na cola bem, ele na série andar a caçar traficantes e na vida real ter medo da Joana Marques. E o pior é que são todos bonitos, todos lindíssimos. Sentes primor para a malta de Rabo de Peixe, não tem mal nenhum o Zé Condessa a fazer de pescador com pouca escolaridade, mas com os dentinhos todos alinhados e branquinhos. Porra, assim fica difícil de acreditar. É verdade. Só há duas razões para ver Bridgerton. Elas veem porque querem. Eles veem porque elas querem. Para um homem comprometido, ver Bridgerton é como tirar a louça da máquina ou mejar sentado em casa. Se não o fizeres, pode custar-te a relação. Bridgerton passa-se no século XIX e mostra como seria a visão de Essa de Queiroz se Essa de Queiroz tivesse a maturidade e a libido de um adolescente. Sim, o século pode ser XIX, mas o enredo não passa de um 4,5 no máximo. Bridgerton é uma família aristocrática encabeçada por um falecido visconde, o que significa que Nunca se a vi série fosse isto. em Portugal, chamar-se-ia Alvalade. Mas como não é, Felizmente. em vez de contar a história de 11 jogadores, conta a história de 8 filhos. Mas não se deixem enganar que apesar dos filhos serem 8, a série é uma novela. É uma novela. Cada temporada mostra a busca amorosa de um desses filhos e é Oh, incrível meu ver Deus. os dramas e as decisões que eles tomam só para não terem que trabalhar. Todos os anos há um baile que, numa espécie de ritual de acasalamento, obriga os convivas a fazer uma coreografia que é tipo dressage, mas se o cavalo fosse imaginário. Ou isso, ou um suricata com o cio a fazer a river dance. É que só uma imaginação muito forte consegue dar àqueles saltinhos de pulga à mestrada alguma réstia de sensualidade. Bailes esses que são organizados pela rainha Charlotte, uma senhora que se andasse a passear com aquele cabelo por Nova Iorque em 2001, tinha certamente levado com um avião nos cornos. Aquilo é um atentado terrorista à força da gravidade. Um Meu autêntico Deus. slide and splash para piolhos. E apesar do dress code dos bailes ser gala real vitoriana, o quarteto de cordas Grande Miguel, pá, contratado abraço. toca canções de artistas que só nasceriam quase 200 anos depois, como Taylor Swift ou Miley Cyrus, porque para os guionistas da série ter pessoas de outras raças com grande influência na aristocracia britânica daquela altura, pelos vistos, não era suficientemente irrealista. Certo. Ich fragte die Zeit, wie viel Zeit die... Ok, eu vou dizer uma coisa, Dário. Esta para mim é intocável. Obra-prima. Zeit hat. Esta série é espetacular. Todos Pronto. vestidinhos de igual, a É o que merece. Dark nem sequer merece crítica. Dark é espetacular. fazerem atividades de Não grupo vale a e no pena fim falar podem sobre Dark. morrer. E nem assim Vamos Squid só, Game tipo... é o pior. Olha, genuinamente, Sousa, tipo, as pessoas que não têm a tua opinião, bro. A maior parte das pessoas que eu conheço diz que as últimas temporadas de Dark são horríveis. A terceira, neste caso. Mas as duas primeiras, minha Nossa Senhora. Mas eu gosto da terceira temporada, honestamente. Mas as duas primeiras, minha Nossa Senhora. Team building da história. A série é sobre pessoas tão endividadas que aceitam o risco de morrer a jogar jogos de recreio só pela chance de ficarem ricos. Por acaso E não- olhem não que a isto terminei não é outra assim vez. tão Estava a ver com a descabido. Joana e Olhando para o parámos. mercado atual é melhor que certos trabalhos. E até digo mais, estás no armazém, dão cama, dão farda, até dão bolachas. Muito melhor do que trabalhar na Amazon. Ao menos ali não vi ninguém a ter que mejar em garrafas. Mas por acaso, na cortinada ao jogo das bolachas, além de ser desperdício alimentar, a bolacha não pode ser um snack
feedback que dão aos doentes no hospital e ao mesmo tempo a causa de morte de uma porrada de gente. Se queriam um jogo da bolacha a sério, perguntavam a qualquer gajo que foi adolescente nos anos 80 ou 90. E se não percebem esta referência, ainda bem para vocês. Acho irónico que na série há cotas da idade dos nossos pais que se calhar a vida toda andaram a falar mal dos jovens e das novas gerações que fazem dinheiro a jogar no computador e nas consolas, mas agora é velhos aflitos a jogar ao jogo da corda, aos berlindes e aos tazos de cartão, porque o empregozinho da merda que eles escolheram não chega para pagar as contas. Vês como o rico fazer já que sabia, pai? É na sua das pessoas que acham que os asiáticos são todos iguais, mas a verdade é que eles puseram números nos personagens para a gente os distinguir uns dos outros. E mais, aquilo é uma série coreana, mas um dos jogos deles é o macaquinho do chinês. Porra, assim não me ajudam. Wednesday é o spin-off da família Addams, no qual a filha é a protagonista. No entanto, há no enredo uma certa condescendência machista. Não acreditam que a miúda se consegue safar, estão constantemente a dar-lhe uma mãozinha. Em termos por acaso eu vi em 1899 e não achei que tivesse tão forte, Zé. Digo-te já. Wednesday é como seria a Pipi das meias altas se tivesse crescido na época dos My Chemical Romance. E sim, ao ver a série também é possível ficar com vontade de cortar os pulsos. Ela está sempre carrancuda, como se a alma do Pedro Buxerri vivesse no corpo de uma menina gótica. E tenho a certeza que nem que isto fosse real, o Irritações iria para o prime time da SIC Generalista. A trama passa-se na Nevermore Academy, que é tipo Hogwarts, mas projetada pelo Tim Burton. Trata-se de um colégio interno para pessoas especiais, mas não, apesar de algumas das personagens poderem induzir em erro, não se trata de ensino especial. A melhor amiga de Wednesday é o caso de amizade verdadeira, porque uma coisa é tu seres gótica e a tua amiga ter a personalidade e a aparência mais coloridas que um balde de pintarolas num desfile LGBT. Outra coisa é a tua amiga ser uma lobisomem, lobimulher, lobissenhora, lobimenina, porque oferecer um tampão ou um pensinho se ela estiver menstruada é fácil. Quer é ver se a amizade aguenta quando ela estiver em lobimoça na altura do cio. Que vais lá pôr-lhe a fralda, vais? Pões-lhe um cone no pescoço para ela não se lamber? Tiras-lhe a almofada que ela está a fornicar? Era o tiravas. Wednesday é uma miúda que odeia toda a gente e mesmo assim tem dois gajos giros atrás dela. No baile de finalistas ela quase consegue afugentar um deles com a dança mais murcha-pilas da história, mas que acabou por ter o efeito contrário. Não só fez nascer uma relação tóxica, como mais uma trend de dancinhas no TikTok. Por causa disto, a OMS já alertou os pais. Se estiver a dar Lady Gaga no telemóvel, pode não ser necessariamente um ataque de epilepsia. Quem também se pode espumar da boca são vocês, com estes agradáveis conteúdos que eu e Ruben Remédios temos feito para o Patreon. O primeiro vídeo que a gente gravou juntos. Já está. É posso. O que estás a dizer? Tu eras mais indiano na altura. Tinha uma pinta na cara. Tinhas uma pinta na cara. Eu tenho tantas saudades deste corpinho. Eu vou-te dizer uma coisa. Parecias mais alto. Parecia mais alto, sim. Como é que isto aconteceu? Não sei. Podia estar em cima de um banquinho. Eu podia comer o que quisesse e o meu corpo não acusava. Mas não é nem o Remedy. A barba é, ou seja, está já um bocadinho coisa, mas ainda é mesmo. Não, mas fica-te melhor. Há quantos anos é que isto foi? Um bocadinho maior, sim. Podem ver este vídeo completo e muitos outros por apenas 2€ por mês em patreon.com/Dário Guerreiro. Está a bem giro, como Dário, adquirir este belo espetáculo de stand-up que foi interrompido pela pandemia em kilt.pt. Sigam também Rui Mirama, talentoso comediante que tem estado a ajudar com estes guiões. Todos os links estão na descrição do YouTube. Muito obrigado por terem visto mais um Ordinário e até dia 7 de maio, que é a primeira quinta-feira do próximo mês. Até aí! Grande abraço ao Dário.